16 de julho de 1945, Alamogordo, Novo México. O dia 16 de julho de 1945 é provavelmente um dos dias que mais teve impacto na humanidade. Ele foi o primeiro teste de uma arma atômica em grande escala da história. Em 1 nanosegundo, uma imensa bola de fogo laranja se formou nos céus. O teste foi feito na base da Força Aérea a cerca de 192 quilômetros de qualquer grande centro populacional. Pessoas viram e ouviram a explosão, mas o governo planejou encobrir isso simplesmente dizendo que foi uma explosão acidental de explosivos convencionais. Mas eles não conseguiriam esconder isso por muito tempo. Existiram outras evidências. Uma dessas evidências talvez seja a mais improvável de todas. Esse vídeo não é sobre o primeiro teste de uma bomba nuclear, e sim sobre como uma empresa, sem querer, descobriu a existência de uma bomba atômica e, consequentemente, do projeto Manhattan inteiro. Qual empresa vocês acham que foi? E, por incrível que pareça, foi a Kodak, a que faz filmes fotográficos. Mas qual que é a conexão entre filmes fotográficos e bombas atômicas? A mais de 3.000 quilômetros de onde o teste nuclear foi feito, em Nova York, na sede da Kodak, uma enxurrada de reclamações chegou de clientes que compraram filmes de raio-x falando que tinham pontos pretos ou embaçamento nos filmes, o que tornava eles inutilizáveis. Esses filmes eram usados principalmente para fazer radiografias. Filmes de raio-x são chapas altamente sensíveis, muito mais do que o filme fotográfico comum, e eles estão sujeitos a danos por causa de sujeira, arranhões ou até mesmo a mínima exposição à luz. Isso significa que a embalagem e a proteção deles devem ser adequadas para garantir que o filme passe da fabricação ao envio para o local de trabalho do cliente com segurança. E o material usado para as embalagens nos anos 40 era frequentemente recuperado de fábricas onde instrumentos construídos à base de rádio também eram produzidos. E o rádio é um elemento radioativo natural que emite radiação alfa. Isso significa que sim, ele pode causar manchas ou embaçamento quando em contato com a película sensível por um período de várias semanas. Só que durante a guerra, a Kodak transferiu a fabricação de embalagens para fábricas onde tinha controle total sobre as matérias-primas, justamente para evitar a contaminação por rádio. Então, quando eles começaram a investigar o misterioso embaçamento de 1945, foi descoberto que ele se originou não do filme de raio-x em si, e sim da embalagem. Essa embalagem foi produzida em uma fábrica localizada ao longo de um rio em Indiana, e especificamente da produção do dia 6 de agosto de 1945. E mais tarde descobriram também que a produção de uma fábrica em Iowa também estava contaminada. Só que, curiosidade, as duas fábricas estavam a 725 quilômetros uma da outra. Ao avançar na investigação, os cientistas descobriram que as embalagens produzidas em ambas as fábricas emitiam radiação de partículas beta em grande quantidade, mas pouca ou quase nenhuma atividade em partículas alfa. E isso é bastante peculiar. O rádio emite partículas alfa. Ou seja, quem estava causando esses problemas no filme não era rádio. Além disso, foi observado que as manchas no filme não eram causadas por qualquer outro material radioativo natural. Aqui, ênfase no natural. Porque evidências fotográficas permitiram estimar a meia-vida do material radioativo artificial que contaminou os filmes em aproximadamente 30 dias de vida. E esse material artificial misterioso é o Cério-141. E uma descoberta mais assustadora foi que esse material radioativo veio da água do rio, e evidências adicionais também vieram da água da chuva. Uma atividade mais forte ocorreu após períodos de forte precipitação, estabelecendo que o material radioativo estava sendo depositado por meio da chuva e veio de um local distante. Então eles concluíram que essas partículas radioativas eram produtos de fissão nuclear. Fissão nuclear é um processo em que um núcleo pesado se divide em dois menores, e é a base para bombas atômicas e também usinas nucleares. Então essa conclusão, principalmente em 1945, cria muito mais perguntas. Primeiro, de onde vieram essas partículas? Como é possível ter tantas? Onde e como estavam ocorrendo essas grandes quantidades de fissões? E a resposta é a bomba atômica. É difícil saber se os cientistas da Kodak tinham conhecimento do fato de que os Estados Unidos estavam desenvolvendo bombas atômicas, mas por causa desses filmes de raio-x existia uma prova da sua existência. Eu acho importante salientar que essas provas foram descobertas semanas antes da primeira bomba nuclear ser revelada para o mundo inteiro, quando ela foi detonada sobre o Japão na Segunda Guerra Mundial. Foi só em 1949, 4 anos depois da guerra, que o cientista responsável por essa pesquisa, Julian H. Webb, publicou um artigo mostrando as suas descobertas. Outra consequência dessa descoberta foi que as partículas radioativas das bombas podem viajar grandes distâncias e, ao chover, expõem milhares de pessoas à radiação. Com o passar dos anos, ficou cada vez mais claro que o governo dos Estados Unidos sabia desse fato desde o início. Existiram diversas recomendações para o governo estabelecer um novo local de teste para a costa leste americana, que seria essa daqui, ao invés da oeste, mais especificamente aqui. A ideia era justamente evitar que os ventos carregassem as partículas radioativas para o resto dos Estados Unidos. E de acordo com um artigo de 1990,
97 intitulado Pior do que Sabíamos, a razão para essa escolha foi que os laboratórios de arma estavam próximos, o que aceleraria o ritmo do programa de desenvolvimento de armas. Além disso, nesse artigo é falado que devido aos testes nucleares ocorridos no estado de Nevada, nos Estados Unidos, a grande maioria do público americano foi exposta ao elemento radioativo iodo-131, um causador de câncer. Os testes continuam sendo problemas mesmo depois da Segunda Guerra Mundial. Tanto que em março de 1951, a Kodak ameaçou processar o governo dos Estados Unidos pela considerável quantidade de dano aos seus produtos resultantes dos testes de Nevada ou de qualquer outro teste que aconteceu em solo americano de bombas atômicas. E aí a empresa e o governo chegaram a um acordo. O governo forneceria ao Webb, que agora era o chefe de divisão de física da Kodak, cronogramas e mapas de testes futuros para que a Kodak pudesse tomar as precauções necessárias para proteger o seu produto. E em troca, o pessoal da Kodak deveria manter tudo o que sabia sobre o teste nuclear do governo que ocorreu em Nevada em segredo. Agora fica uma dúvida final. A Kodak tinha a responsabilidade de contar ao público americano sobre as consequências, lembrando que é 1945 e ninguém no mundo ainda tinha uma bomba atômica? Vocês acham que eles conseguiriam contar dado o contexto da guerra? Eu gostaria de saber a opinião de vocês nos comentários. Mas uma coisa é certa, é incrível como uma única mancha em um filme de raio-x levou à descoberta acidental de um dos segredos mais bem guardados da Segunda Guerra Mundial. E se vocês notaram que meu companheiro no vídeo foi um notebook dobrável, capaz de realizar diversas funções, deixa eu apresentar para vocês o Asus ZenBook 17 Fold OLED. Essa é uma das últimas novidades que a Asus trouxe para o Brasil. Desde sempre eles saem do comum do mundo da tecnologia para trazer inovações, como esse notebook 17 polegadas dobrável. É o primeiro notebook 17 polegadas dobrável do mundo. Você pode ler seus livros favoritos, jogar, navegar na internet ou realizar funções mais pesadas, tipo editar vídeos da sua maneira favorita. Eu gosto muito de usar ele todo aberto na mesa, porque eu gosto de ter uma tela grande. E isso tudo é possível porque ele é uma plataforma Intel Evo equipada com processador Intel Core i7 de 12ª geração. Então ele tem força para te ajudar em qualquer atividade. E por falar em tela, a Asus tem uma linha de produtos que conta com a tecnologia de tela OLED, que eu inclusive já fiz um vídeo sobre. As cores são muito mais vivas, vibrantes e realistas. E uma vez que você usa uma tela dessas, você simplesmente não volta mais atrás, eu garanto. Se você quiser ver com seus próprios olhos, é só clicar no link da descrição que eu tenho certeza que você vai encontrar o ZenBook que mais combina com você. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Clica aqui no link da descrição.